Pessoal, voltando aqui para a gente falar sobre um tópico bem interessante dentro da álgebra linear que vocês vão usar agora no estudo de base, tá? A base do espaço vetorial. O que acontece? Nesse estudo da base de espaço vetorial, vocês irão ter que compreender acerca de dependência e independência entre os vetores, tá? Porque existem também alguns conceitos que são interessantes que vão servir lá no estudo da base, tá? Que são a dependência, tá? Dependência e independência linear. Por quê? Porque uma das características da base linear é que os vetores sejam todos linearmente independentes, tá? Então, só que para te compreender o primeiro conceito lá na base, tem que saber o que é isso, tá? Quando que um conjunto de vetores pode ser dependente e quando ele é independente linearmente, tá? Basicamente é o seguinte, imagina que tu tem um conjunto de vetores, tá? Então, tratando sobre conjuntos de vetores linearmente independentes. Linearmente independentes. Como é que tu pode verificar que um conjunto de vetores ele é linearmente independente? Isso acontece quando tu tem um conjunto de vetores, tá? Então é um conjunto de vetores, tá? Então, um conjunto de vetores. Se eu colocar como o espaço vetorial, por exemplo, o conjunto V, os vetores que formam o espaço vetorial serão conjuntos, serão V1, V2, V3 e assim por diante, tá? Até o vetor Vn. Então, esse conjunto de vetores, ele é considerado linearmente independente quando é possível fazer uma combinação linear, tá? Quando é possível a combinação linear. Quando é possível a combinação linear entre os vetores, tá? De modo que todos os coeficientes da combinação linear serão iguais a zero, tá? Então você vai ter aqui uma combinação linear dos vetores do espaço vetorial V, tá? Então você vai ter o coeficiente A1 que multiplica V1 mais um coeficiente A2 que multiplica V2 mais um coeficiente A3 que multiplica V3 e assim por diante, tá? Até o coeficiente AN que multiplica o vetor Vn, isso aqui será igual ao vetor nulo. Só que quando for verificar se realmente o conjunto ele é linearmente dependente, tá? Tu vai mostrar através das equações que vão surgir a partir dessa informação que todos esses coeficientes, tá? O A1 vai ser igual ao A2, que vai ser igual ao A3, que vai ser igual a N. Todos os coeficientes serão iguais a zero. Tá? Quando isso acontecer, quando todos esses coeficientes que tu vai formar na combinação linear dos vetores forem iguais a zero, então o conjunto de vetores é considerado linearmente independente. Ou usa a sigla LI, tá? Linearmente independente. Certo? Então, basicamente é isso. Vamos verificar um exemplo aqui. Tá? Exemplo. Se eu tivesse
esse conjunto aqui de dois vetores, tá? Se eu tivesse dois vetores aqui, V1 e V2, tá? Eu quero mostrar que ele é linearmente independente, tá? Sendo que o V1 ele é o par ordenado menos 2, 4, e o V2 é o par ordenado 6 e 2. Tá? Então, se isso aqui ele quer mostrar que isso aqui é linearmente dependente desses vetores, V1 menos 2 e 4, V2, 6 e 2. Tá? Então, para que esse conjunto de vetores seja linearmente dependente, eu vou fazer uma combinação linear entre esses dois vetores. Eu vou mostrar que quando a gente iguala ao vetor nulo, tá? Os coeficientes da combinação linear que eu formei são todos iguais a zero. Tá bom? Então vamos lá fazer isso aí. Então eu tenho um coeficiente A1, tá? Que multiplica o vetor V1, mais um coeficiente A2 que multiplica o vetor V2. Isso aqui igual ao vetor nulo, tá? Igual ao vetor nulo. Certo? O V1 ele forneceu para a gente, tá? Isso implica, então, que vai ficar dessa forma. A1 que multiplica o V1. Quem é o vetor V1? É o par ordenado menos 2 e 4. Ou seja, aqui estão no R2, né? Par ordenado no plano, tá? Mais, aqui, ó, A2 que multiplica o vetor V2. Ele forneceu para a gente também o vetor V2, que é 6 e 2. Isso igual ao vetor nulo. Lembra, o vetor nulo no R2, ele é o par ordenado 0, 0. Tá? Abscissa 0, ordenada 0. Aqui eu tenho o coeficiente multiplicando o vetor. A gente aprendeu entre as propriedades de vetores que quando tu tem um coeficiente multiplicando o vetor, esse coeficiente que é um escalar vai multiplicar a abscissa e a ordenada, tá? Então isso que ele vai fazer, ó. A gente vai ter isso aqui, ó. A menos 2A1, tá? Fica menos 2A1, ó. A1 vezes menos 2 é menos 2A1. Vírgula, A1 vezes 4 é 4A1. Tá? Fiz só multiplicar o coeficiente que está fora. E aqui vai ficar da seguinte forma. Mais, tá? A2 vezes 6, então fica 6A2. E A2 vezes 2 fica 2A2. Isso é igual ao par ordenado 0, 0, que é o vetor nulo no R2. Tá? A gente aprendeu que a soma de dois vetores aqui, ó, abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Lembra? Coordenada com coordenada, tá? Então eu vou somar aqui a abscissa desse vetor com a abscissa desse vetor, tá? Então eu vou ter menos 2A1 mais 6A2. Como isso aqui é igual, significa que a soma dessas duas abscissas é igual à abscissa do vetor nulo. Então isso aqui é igual a 0. Tá? Vou fazer a mesma coisa com as ordenadas, tá? Então eu tenho aqui a ordenada 4A1. Vou somar com a ordenada 2A2. Isso tem que ser a ordenada do vetor nulo, igual a 0. Então aqui eu formei, pessoal, um sistema de equações, tá? Onde o meu objetivo é encontrar o valor dos coeficientes A1 e A2, certo? Se eu quiser utilizar aqui o método de resolução da soma de equações, eu não consigo ainda um simétrico para eu poder cortar, tá? Não consigo aqui. Mas eu percebo que aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho 4. Então, se eu multiplicar por 2 essa equação de cima, vai me gerar o seguinte sistema, tá? Menos 4A1, mais aqui 6 vezes 2 é 12, né? Então fica 12A2 igual a 0. E a segunda equação eu vou repetir. 4A1 mais 2A2 igual a 0. Agora sim eu posso fazer o método da soma de equações, porque quando eu faço isso,
essa primeira parcela corta com essa primeira parcela, porque são simétricos, tá? Logo, dessa forma, eu vou ter 12A2 mais 2A2 igual a 0, tá? Somei 0 com 0 é 0. Aqui 12A2 mais 2A2, eu vou ter 14A2. Isso igual a 0. Isso aqui só é possível, pessoal, se o A2 for 0, tá? Então, A2 é 0. Bom, eu já consegui mostrar que o coeficiente A2 é 0. Agora eu vou substituir em uma dessas equações aqui para verificar se o A1 também é 0. Se o A1 é 0, então os dois coeficientes são 0, então a gente consegue mostrar que esse conjunto de vetor ele é linearmente independente, tá? Basta mostrar que os coeficientes são iguais a 0, tá? Todos. Então eu vou chamar essa equação aqui, ó, de estrela, tá? Então eu vou pegar o A2 e vou substituir em estrela, tá? Então, substituindo em estrela. Então vai ficar assim, ó, 4A1 mais 2A2 igual a 0. Então aqui onde é A2 eu coloco 0, então fica 4A1 igual 2 vezes A2 é 0, porque A2 sendo 0, 2 vezes 0 é 0, sobrando apenas do lado direito 0, tá? Isso aqui só acontece se o A1 for 0, tá? Para que seja 0, o A1 tem que ser 0. Pronto. Mostrei como A1 é igual a A2, que é igual a 0, logo o conjunto desses vetores V1 e V2, ele é linearmente independente, tá bom? Então, quando a gente for fazer o estudo da base, a base precisa que esse conjunto de vetores da base seja linearmente independente. Então, a gente vai precisar dessas continhas feitas aqui, tá? Para mostrar que o conjunto lá da base, ele é linearmente independente. Mas aí você precisa também agora entender em quais casos o conjunto ele não é linearmente independente, tá? Que é um caso classificado como linearmente dependente, tá? Conjuntos linearmente dependentes, tá? Linearmente dependentes e não independentes, tá? Dependentes. A definição é muito parecida com linearmente independente, tá? A diferença é que tu compreendeu que para que sejam linearmente independentes, quando eu for fazer a combinação linear, tá? Lá na linearmente independente, os coeficientes são todos iguais a 0. Aqui não. Se tiver uma outra possibilidade, tá? Ou seja, ou o coeficiente, um deles ser diferente de 0, tá? Se isso for possível, então o conjunto de vetores já não vai ser linearmente independente. Já vai ser linearmente dependente. Certo? Então, quando que o conjunto é linearmente dependente? Então vai ter um conjunto de vetores. Imagina que você tem um conjunto de vetores, tá? V1, V2, V3 e assim por diante, até o vetor Vn. Tá? Se a combinação linear entre os vetores, então eu vou fazer uma combinação linear entre os vetores aqui desse conjunto. A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 e assim por diante, até o AN vezes VN. Se a gente iguala essa combinação linear ao vetor nulo, tá? E
que se nem todos os coeficientes, A1, A2 e assim por diante até o AN, forem diferentes de zero, logo o conjunto de vetores que a gente chamou de V1, V2 até Vn, ele será linearmente dependente, tá? Linearmente dependentes. Também tu pode usar a abreviação L.D, tá? Aí eu vou compreender que esse L é linearmente e o D é dependente, tá? Lá na independência entre os vetores, todas as soluções aqui dos coeficientes, quando a gente monta as equações, deram iguais a zero, tá? Agora, quando o conjunto de vetores ele não é independente, ou seja, ele é um conjunto linearmente dependente, nem todos os coeficientes vão ser iguais a zero. Existe a possibilidade de ter um coeficiente diferente de zero, tornando assim o conjunto de vetores dependente, tá bom? Bora fazer um exemplo aqui, para ver se você consegue entender, tá? É um caso em que a gente consegue mostrar um conjunto de vetor que ele é linearmente dependente, tá? Um exemplo, se eu tivesse, imagina que eu tenho esse conjunto de vetores aqui. Assim como no primeiro exemplo, eu usei dois vetores aqui também, tá? Então aqui eu vou ter o conjunto V1 e V2 também no R2, tá? No plano. Eu quero mostrar que ele é um conjunto de vetor linearmente dependente, tá? Em que o meu V1 agora ele vai ser o seguinte par ordenado, tá? Meu V1 vai ser menos 2 e 6. E o V2 ele vai ser 4 e menos 12, tá? 4 e menos 12, tá? Então eu quero mostrar que o conjunto formado por esses dois vetores, ele é linearmente dependente. Como é que eu faço isso? Eu faço uma combinação linear entre V1 e V2. Então eu vou ter aqui formando a combinação linear. Vou ter o coeficiente A1 que multiplica V1, mais o coeficiente A2 que multiplica o vetor 2, igual ao vetor nulo. Tá? Então eu quero mostrar que dentre esses dois coeficientes tem a possibilidade de um deles não ser zero. Se isso acontecer, significa que é linearmente dependente. Só vai ser independente quando os dois coeficientes têm a certeza que são iguais a zero, tá? Uma solução única, tá bom? Então, vou fazer aqui a montagem das equações, tá? Então, o V1 ele forneceu para a gente, né? Então, vai ficar A1 que multiplica, que é o vetor V1, menos 2 e 6, mais o vetor A2, mais o A2 que multiplica o vetor 2, que é 4 e menos 12. Isso igual ao vetor nulo. Como a gente está no R2, ó, par ordenado, o vetor nulo no R2 é o vetor 0, 0. Tá? Então aqui eu vou pegar o coeficiente A1, multiplicar a abscissa ordenada, eu vou ter o seguinte, menos 2A1, ó, A1 vezes menos 2 A1, certo? A1 vezes 6, 6A1. Pronto. Mais, aqui A2 vezes 4 é 4A2. Tá? A2 vezes menos 12 é menos 12A2. Certo? Isso igual ao vetor nulo. Pronto. Aqui a gente tem uma soma entre dois vetores, sendo que esses vetores são par ordenados. A gente aprendeu que como é que a gente faz a soma de vetor? Soma coordenada com coordenada, tá? Abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Então eu vou ter aqui menos 2A1, que é a abscissa desse vetor, vou somar com a abscissa desse vetor, 4A2. Agora eu vou somar a coordenada com coordenada, 6A1, tá? Menos 12A2, certo?
Isso aqui igual ao vetor nulo 0, 0. A gente aprendeu que igualdade entre dois vetores é abscissa é igual a abscissa, ordenado igual a ordenado. Então a gente vai ter o seguinte sistema de equações, né? Menos 2A1 mais 4A2, isso vai ser igual a 0. Ó. E aqui eu tenho também que 6A1 menos 12A2 igual também a 0. Tá? Abscissa igual a abscissa, ordenado igual a ordenado. Então aqui eu tenho esse sistema de equações. Certo? Se eu utilizar só a primeira equação, vamos chamar de estrelinha, olha só a observação que eu vou fazer, presta atenção. Eu tenho aqui menos 2A1 mais 4A2 igual a 0, certo? Eu posso muito bem colocar aqui o 2 em evidência, tá? Se eu colocar o 2 em evidência, eu fico com 2 vezes menos A1, tá? Mais 2A2 igual a 0. Olha só. 2 vezes menos A1 é menos 2A1. 2 vezes 2A2 é 4A2. Então isso aqui está certo. Isso aqui é igual a 0. Então, se isso aqui é igual a 0, significa que menos A1 mais 2A2, isso aqui é igual a 0, tá? Porque o 2 não é 0, tá? Então, se toda essa multiplicação ela é igual a 0, significa que esse fator é igual a 0. Tá bom? Porque o 2 não é 0. Tá? Então, esse menos 1 está aqui negativo, vou jogar ele para o lado direito positivo, tá? Então, fica 2A2 igual a 1. Aqui já é um ponto interessante, pessoal. Percebe que o A1 já não é igual ao A2, tá? O A1 aqui ó, já é igual ao dobro do A2. Isso já é um ponto interessante. Por quê? Isso aqui só seria igual a 0 se o A1 e o A2 fossem iguais a 0. Tá bom? Então já fica aqui um alerta, tá? Diferente da primeira conta que a gente fez, olha, o A1 ele era 0 e o A2 era 0. Então o A1 é igual ao A2. Aqui não. Aqui a gente conseguiu verificar que o A1 ele é igual ao dobro de A2, tá? Então aqui já tem um alerta. Pronto. Isso aqui só seria válido igual a 0 se somente o A1 e o A2 fosse 0, porque aqui ficaria 0 igual a 2 vezes 0, que também é 0. Mas o que acontece se a gente fizer aqui, lembrar do estudo de sistema de equações, se eu quiser trabalhar a soma, por exemplo, aqui, eu não vou conseguir eliminar ninguém ainda. Tá? Por quê? Porque aqui vai ficar 4A1 menos 8A2 iguais a 0. Mas se eu trabalhar esse sistema de equações, eu vou até passar ele para cá, aqui, ó, menos 2A1 mais 4A2 igual a 0, e lá ficou 6A1 menos 12A2 igual a 0. Se eu multiplicar por 3 a primeira equação de cima, vai ficar desse jeito aqui, né? Vai ficar menos 6A1, porque menos 2 vezes 3 é menos 6, mais 4 vezes 3 é 12, então fica 12A2 igual a 0 vezes 3, 0. Aí vou repetir a segunda equação, 6A1 menos 12A2 igual a 0. Pronto, agora eu consigo eliminar aqui através do método da soma. Só que, quando eu vou fazer a soma, você percebe que o A1 corta com A1, tá? Porque são simétricos. Mas, ao mesmo tempo, o 12A2 corta com menos 12A2. Tá bom? Então, quando isso acontece, a gente tem que lembrar lá dos conceitos de sistema de equações. Quando isso acontecer, isso significa que esse sistema, ele é um sistema, tá? E ele tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Infinitas soluções, tá?
Então, na verdade, ele é um sistema que ele é possível, mas ele é também indeterminado, tá? Porque ele não tem uma solução fixa. Então, ele é indeterminado. Logo, existem valores tanto A1 quanto A2 que é possível que um deles seja diferente de zero. Por exemplo, se eu usar aqui o A1 sendo o menos 1, o A2 não vai ser menos 1. Tá? Se eu usar aqui o A1 como menos 1, isso implica que o A2 ele vai ser aqui, ó, menos 1. O A2 vai ser menos 1 sobre 2. A2 vai ser menos 1 sobre 2. Entendeu? Então, ó, tem diferença. O A1 não é igual ao A2. Tá? E também não é possível que uma dessas soluções seja diferente de zero. Tá? Então, por conta disso aqui, essa solução desse sistema ela não é restrita a 0 e 0. Tá? Logo, por conta disso, esse conjunto que a gente pegou, V1 e V2, ele é LD, tá? Porque só pode ser LI linearmente independente se todos os coeficientes forem iguais a zero. Uma solução única, tá bom? Aqui não. Aqui esse sistema mostrou pra gente que A1 e A2 tem infinitas soluções, tá certo? Então, esses conceitos aqui, pessoal, tu vai usar agora no estudo de base, tá? Base de espaço vetorial, tá bom? Então, aí dá uma revisada. Aqui tem a parte de definição de dependência e dependência linear, tá? E aqui eu mostro os casos que o conjunto de vetores quando ele é linearmente dependente. E aqui embaixo eu mostro um caso específico de um conjunto de vetor que ele é LD, linearmente dependente. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai auxiliar aí para os próximos tópicos estudados, tá? Em álgebra linear. Qualquer dúvida, manda no chat da plataforma ou pelo próprio grupo do WhatsApp, tá, pessoal?